Olá, eu sou o pastor Haroldo Kuzma, pastor presidente, pastor titular da Igreja Aba de Blumenau, e fui incumbido de contar a nossa história hoje no Aliança de Membresia. Nossa história começa com a conversão de um judeu para Cristo, lá em 1975, com a conversão de um homem chamado Alberto Toledo Aleva, que veio ser chamado por Deus para um ministério e que iniciou a Aliança Bíblica de Avivamento no Brasil. Nessa época, o Alberto, judeu, fazia parte da comunidade hebraica, da qual ele era presidente, e ele se uniu a Helena dos Santos Aleva, que depois passou a ser Aleva, né? E eles começaram a ter um relacionamento, e nesse período a Helena foi convidada por um cunhado, um pastor luterano, Aloysio Hoffmann, a participar de umas reuniões de oração na casa deles. E ela convidava o Alberto. O Alberto dizia: Helena, eu sou judeu, eu não comungo com essas coisas e tal, mas ela dizia: Alberto, Porto Alegre é uma cidade muito perigosa, eu vou estar sozinha à noite. Ele está bom, Helena, eu vou contigo. E ele começou a participar dessas reuniões de oração e ele ia com ela na oração, e lá tinha uma senhora que sempre orava: Senhor, abençoa o irmão Alberto, né? Ele é judeu, Jesus, tu eras judeu. E ela amava muito o Alberto em oração, e ele começou a se sentir amado. Ele disse: o mundo deve estar mudando, tem pessoas que amam os judeus, né? Passado um tempo, veio um tempo de uma visita especial. O pastor Aloysio, percebendo que o Alberto estava começando a ficar maduro para o evangelho, essa irmã que tanto o amava e tanto orava por ele, foi desafiada a fazer uma visita para o Alberto. E ela foi à casa do Alberto e da Helena, e lá na casa deles, ela estava naquela tarde maravilhosa, e foi se estendendo aquela visita dela, até que foi dito: olha, o jantar está na mesa. Então o Alberto educadamente convidou ela, disse: irmã, você não quer jantar aqui com a gente? Ela disse: ah, sim, mas vocês não costumam orar antes do jantar? Aí ele disse: sim, tudo bem. E ela foi audaciosa, e ele contava isso dizendo: aquela mulher era muito audaciosa, porque ela diz: vocês não costumam orar de joelhos? E então o Alberto se ajoelhou, e ele, pensando, naquela época ele estava muito enfermo, muito debilitado fisicamente, e ele disse: meu Deus, se eu me ajoelhar aqui, eu não sei se eu vou conseguir levantar. E ele, até preocupado com isso, ele olhou para o relógio assim, e eram 7 horas da noite. E ele ajoelhou, e ela disse: irmão Alberto, faça essa oração. Ele disse: mas essa mulher é mesmo audaciosa. Além de vir na minha casa, me pôr de joelho para orar, ela ainda me desafia a orar. E ele pensou: tá bom, eu posso orar. Nesse momento aconteceu um grande milagre, porque um judeu, ele pensou assim: eu preciso orar, como que eu devo de orar? A oração dele era diferente. Eles faziam orações diferentes, e ali ele quis imitar aqueles cristãos da casa do Aloysio ou da reunião da Sociedade Bíblica, e ele começou a oração dizendo assim: Senhor Jesus. E quando um judeu ora e diz Senhor Jesus, algo acontece na terra. E naquele momento o Alberto viu, ele contava no seu testemunho, uma pequena nuvem assim do tamanho da mão de um homem junto da cortina da janela da sala, mas aquela nuvem veio crescendo na direção dele e parou na frente dele, e dentro da nuvem tinha um homem vestido com suas vestes talares, e aquele homem disse: Alberto, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu quero entrar no seu coração. E o Alberto contava, e ele dizia assim, que ele respondeu e disse: entra, Jesus. E ele disse: Jesus entrou na minha vida, mas eu via Jesus fora, e ali houve dons sendo distribuídos, ele foi batizado no Espírito Santo, coisas maravilhosas foram acontecendo. E passado um tempo, o Alberto disse: nossa, eu estou aqui tanto tempo ajoelhado, eu estou doente, eu não posso ficar muito tempo, eu preciso me levantar, mas eu não quero abrir os meus olhos, ele dizia, porque se eu abrir os meus olhos eu vou deixar de ver Jesus. Mas ele foi lutando contra aquilo, e de repente ele abriu os olhos, mas ele continuou vendo Jesus. Naquela noite, e até por algum tempo, ele ainda via Jesus em muitos lugares, ele tinha uma visão aberta para Jesus caminhando ao lado dele, uma revelação do Messias para um judeu.
E quando ele quis se levantar, ele olhou de novo para o relógio, preocupado com o tempo que ele tinha ficado de joelho, e era meia-noite. E assim começou esse ministério, com uma conversão extraordinária de um homem extraordinário e de uma mulher extraordinária, Alberto Aleva e Helena dos Santos Aleva. Essa visita especial trouxe essa experiência extraordinária para esse casal. Passado o tempo, já em 25 de dezembro de 1980, 5 anos depois, eles foram separados para o ministério numa igreja Assembleia de Deus do Passo da Areia, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E assim eles foram chamados para o ministério. O ministério, no começo, era um ministério itinerante, onde ele dava seu testemunho, mas lá na lojinha, todo judeu tem uma lojinha, né? E o Alberto começou uma reunião na lojinha, e a lojinha, ele mesmo diz, ele era um judeu diferente por ter se dedicado tanto tempo à comunidade hebraica, ele tinha esquecido dos seus negócios, a lojinha estava sempre ali, entrando no vermelho, com dificuldades, mas o Senhor chamou ele para o ministério. E naquela lojinha foi se transformando numa igreja onde várias pessoas, incluindo o pastor Walter e pastora Mônica, hoje pastores lá em Porto Alegre, e alguns familiares do Alberto, e muitas pessoas que foram sendo trazidas pelo Senhor para aquela reunião, e ela foi crescendo e foi se tornando um corpo, uma igreja. Viu-se a necessidade de um nome, e num período de férias que eles estavam, eles oraram a Deus e buscaram muito a Deus, e Deus deu um nome: Aliança Bíblica de Avivamento. Por isso nos chamamos hoje Igreja Aba, né? Igreja Aba é a Igreja da Aliança Bíblica de Avivamento. Está em Blumenau e está em várias cidades de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Hoje em Pernambuco também temos uma congregação, temos congregação na Espanha e na Nova Zelândia. Deus fez uma mudança na vida do Alberto e trouxe ele para Blumenau, Santa Catarina, em função de um grupo que começou a orar, fazer visitas, né, e buscar a salvação de vidas, e estávamos fazendo muito evangelismo. E no dia 13 de outubro de 93, fui convidado pelo irmão Jaci Eric, hoje pastor Jaci Eric, e juntos nós fomos fazer uma visita na casa do irmão Marco Aurélio Peter e da irmã Luana, e lá estavam também o Jacques Léo e a Rosane, outro casal, que já haviam recebido Jesus uma semana antes. E naquele dia a gente começou uma ideia de fazer um estudo bíblico naquela casa. Convidamos vários pastores e sempre tínhamos um pastor convidado que nos edificava, mas o Senhor foi nos levando numa direção e que depois de algum tempo, algumas coisas que foram acontecendo, nos levaram a tomar uma decisão, e então em 18 de janeiro de 1995 nasceu a Igreja Aba aqui de Blumenau, né? O Senhor estava trabalhando em nossas vidas. Nessa casa, na casa do irmão Marco, ela foi um embrião. Nós alugamos um endereço na rua Almirante Barroso, é uma esquina, fica de frente a uma agência chamada Santa Clara Veículos. Hoje tem uma igreja lá, o Plano de Deus Revelado. Mudamos para um endereço seguinte do lado ali e continuamos crescendo, e hoje estamos nesse novo galpão. Vou contar essa história um pouco mais para frente. Nessa mudança para esse novo endereço, ao sairmos de lá, também ficou plantada uma igreja lá. Hoje a Igreja Lagoinha de Blumenau está plantada naquele endereço que a gente chama de Aba do Meio, onde fomos nosso segundo endereço como igreja. Em 2004, depois de um longo período, depois de ter sofrido uma morte súbita em 2003, em outubro de 2003, pastor Alberto foi convivendo com a gente até 2004, e em 1º de julho de 2004 o Senhor o recolheu para a glória. Mas então o pastor que assumiu naquela época como pastor titular da igreja de Blumenau e também o pastor da Convenção das Alianças Bíblicas de Avivamento foi o pastor Haroldo, que está aqui falando para você nesse vídeo.
naquele período, começamos uma nova fase. Foi um tempo de adaptação, lutas e vitórias. Glória a Deus. A igreja crescia, timidamente. E no ano de 2008 se marcou um novo início de grandes mudanças na igreja. Desde 2001, 2002, eu passava na frente desse galpão, onde você deve estar fazendo o curso aqui hoje, e eu orava por esse galpão. Ele estava fechado, era uma empresa que havia mudado para uma outra cidade vizinha, e o galpão estava ali. Até que um dia tivemos a coragem de negociar, e Deus abriu as portas e hoje estamos aqui, nesse novo endereço que foi conquistado. Em 2008 a gente veio para cá, era ruínas, tinha muita coisa, já tinha sido roubado de instalação elétrica e muitas coisas, e nós começamos um trabalho. Quando entramos aqui no galpão, entramos numa crise também. Nós estávamos crescendo, tínhamos um ritmo de crescimento, mas de repente aquilo começou a me incomodar, incomodava a minha esposa, e nós não estávamos mais nos sentindo aptos e precisávamos buscar a Deus. Lembro-me que fizemos uma campanha com os obreiros que estavam com a gente, integrados na época, pastor Link, pastora Tânia, pastor Valdemar Botke e a pastora Eliane, e outros obreiros que estavam com a gente aqui, e nós vínhamos todos os dias e consagramos durante 40 dias, todas as manhãs ao Senhor, buscando do Senhor o que Ele esperava de nós como igreja. Nesse período, Deus deu um sonho, e esse sonho veio para mim numa noite, e foi muito interessante porque no canto de uma das portas de saída de emergência eu estava, mas como que flutuando alto do chão assim, e eu me via vindo de trás do fundo das cortinas, aonde são cortinas de tecido escuro, preto assim. Eu saía de lá, estava um pouco escuro o ambiente, mas eu me via caminhando, mas eu vinha sorrindo, e no meu sonho era muito estranho aquilo, porque eu me via no sonho, eu estava aqui pensando e me vendo, e algo dizia dentro de mim assim: é uma nova igreja. Eu queria entender o que o Senhor queria transmitir com isso, e fomos buscando muito tempo, porque a gente estava buscando do Senhor uma direção nova para a nossa igreja. Passado algum tempo, esse sonho foi desvendado. Fui convidado pelo pastor Adilson, lá de Curitiba, a visitar uma igreja, a Igreja Batista Shalom, do pastor Odilon Vergara, e que nessa comunhão com ele trouxe muita clareza, e ele mostrou a necessidade de nós resgatarmos. Nós éramos uma igreja, como eu falei no começo, nós nascemos em grupos, pequenos grupos que nós visitávamos nos lares e edificávamos aquelas famílias e centralizamos num grande grupo que depois se tornou a Igreja Aba. E o Senhor estava pedindo e dizendo: volta a cuidar da igreja nos lares, volta ao primeiro amor, volta para a origem da igreja. Então, eu entendi o sonho, é uma nova igreja. Você vai começar a voltar às origens, e é assim que nós voltamos a trabalhar em grupos. Nossa igreja é estruturada em grupos. Você que está fazendo esse curso de membresia aqui hoje, procure sair dessa reunião, desse curso, já integrado em algum grupo de crescimento, onde você vai poder exercer o papel no corpo de Cristo, na justa operação de cada parte. Um lugar onde você vai receber discipulado, onde você vai dar discipulado, onde você vai discipular alguém, onde você vai crescer, onde você vai desenvolver o seu ministério, os seus dons, quem sabe para multiplicar aquele grupo, para depois se tornar um supervisor, um pastor, ser enviado um dia. Mas tudo começa ali, naquele organismo pequeno, na igreja, nos lares. A visão do MDA trouxe muito esclarecimento para nós, mas a visão da Igreja Aba, ela se inspira na visão do MDA, ela se inspira na visão 5x5,
da igreja da cidade em São José dos Campos. A gente tem buscado inspiração em igrejas que vivem essa igreja nos lares, né? E a nossa história passa por essa transformação, voltando de uma igreja de eventos para uma igreja de vida, de discipulado, resgatando a origem da igreja. Nosso sonho é ter em cada rua de Blumenau mais de um grupo, né? Em cada parte dessa cidade, a igreja se reunindo em casas e levando as pessoas para Cristo. E Deus tem planos com a gente. E o convite é: venha a escrever com a gente o resto da nossa história. Deus abençoe, em nome de Jesus. Olá, amados. Eu sou o Valdemar da Eliane. Olá, eu sou a Eliane do Valdemar. Somos pastores da Igreja Aba de Timbó e é uma alegria podermos estar recebendo vocês por esse curso de membresia. Sejam muito, muito bem-vindos. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a história da Igreja Aba em Timbó. Nos anos de 95, 96, um grupo de pessoas começou a frequentar a Aba de Blumenau, sedentos pela palavra, e logo então pastor Haroldo, pastor Jaci e outros obreiros começaram um grupo de crescimento na casa dos irmãos. Então já podemos ver que a Igreja Aba em Timbó, a Igreja Aba como um todo, ela começou a se formar através de grupos de crescimento. Então, como eu disse, em 95, 96 começaram os grupos ali em Timbó. Lá pelos anos de 2002, porque os grupos foram crescendo, um convidando amigos, um convidando outros. 2002 ele cresceu bastante e teve a necessidade então de se formar uma igreja. E a primeira sala aonde eles se reuniram, alugaram, é ali no Padre Martin Stein. Ali se reuniram e tiveram os primeiros cultos, a igreja começou a se formar. E logo depois, com o crescimento da igreja, eles foram para o segundo lugar, que estivemos agora até final do ano passado, ali perto da implementos rodoviários Lindsholm, na rua Rui Barbosa. Ali ficamos mais ou menos 15 anos. E os pastores passaram, foram levando a palavra, os grupos foram crescendo. E o que é interessante lembrar é que em dia 14 de março de 2004, então, foi feita a ata de emancipação desse grupo, tornando-se então a Igreja Aba em Timbó. Então, um breve e rápido resumo sobre a Igreja Aba em Timbó. E lembrando que nós pertencemos à convenção, à Coaba. E por isso a gente mantém vínculo espiritual, organizacional e financeiro com a igreja, com a convenção, com a Coaba. E nós somos uma igreja, como eu já falei, que nós nascemos em grupos. E nós vemos nessa estratégia uma forma válida, uma forma concreta de preparar as pessoas. E eu gostaria que minha esposa falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre essa visão tão gostosa, tão show que é os grupos de crescimento. Então, para nós é um chamado muito especial nós sermos pastores da Igreja Aba de Timbó, onde nós temos o privilégio de cuidar vidas. Porém, nós não alcançamos todas as pessoas. São muitas pessoas para nós cuidarmos e zelarmos pelo bem-estar das pessoas. Então, a estratégia que o Espírito Santo deu para o pastor Haroldo, para a pastora Arlene, são grupos de crescimento. Nesses grupos de crescimento, existem líderes ou facilitadores que vão cuidar das outras pessoas, vão consolidar, vão pastorear ou discipular, dependendo do interesse e do desejo de cada um. E esses grupos de crescimento acontecem uma vez na semana, em algum lar, onde o casal, a família, abre as portas para que os grupos possam acontecer e se reunir e ter comunhão uns com os outros e comunhão com a palavra. Os grupos de crescimento, eles estão passando por um processo de readaptação. Estamos todas as quintas-feiras nos reunindo e logo nós vamos alcançar toda a Timbó para o Senhor Jesus. Amém. Nosso alvo é um grupo de crescimento em cada rua, onde as famílias, onde os casais, onde as pessoas
possam estar congregando, sendo cuidadas, sendo acompanhadas para o bom desenvolvimento espiritual, emocional e físico de cada um. Para nós é uma grande alegria sermos pastores de uma igreja que cuida de vida, que zela pelas almas. Amém. Você que está aqui agora no curso de membresia, o Senhor te trouxe para cá, para você estar junto conosco com seus talentos e com seus dons na edificação do corpo de Cristo. Deus abençoe você, seu casamento e a sua família.